Amigos e amigas, mais uma vez aqui no nosso Negros Online, da nossa Universidade Zumbi dos Palmares. Estamos sendo transmitidos pela rede Zumbi dos Palmares, na TV Zumbi dos Palmares e todas as nossas mídias sociais. Venha conosco conhecer a Universidade Zumbi dos Palmares, aqui você tem oportunidades, é o UP. Venha para Zumbi dos Palmares. Nosso vestibular está em andamento e você terá aqui grandes oportunidades com os melhores professores. Venha para Zumbi. E no nosso Negros Online hoje nós temos a alegria de estar com os amigos, o amigo Marcos Antônio e nosso amigo Carlos Elias. E eu aqui, fazendo às vezes aqui de conduzir esse debate aqui, que é sempre muito rico, sempre muito legal. Mais uma vez, hoje nós temos um tema bem legal, um tema importante para toda a sociedade. Não é um tema só para a comunidade negra, é um tema para todos aqueles que são antirracistas, que diz respeito à questão da desigualdade e o racismo nos esportes. E, a propósito, é bom lembrar, meu querido Marco Antônio Carlos Elias, é o seguinte: em 7 de abril de 1924, ó, quantos anos faz? 100 anos, que comemora a resposta histórica que o Clube de Regatas Vasco da Gama, já que a gente está falando de esporte, tem que falar disso, que o Vasco da Gama disse não aos racistas daquela época, que exigiam o afastamento dos atletas pobres, negros, analfabetos, da equipe titular do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco da Gama disse não, não nos afastaremos, não afastaremos os jovens atletas negros, e por isso o Vasco foi expulso, desligado da Liga. E só foi admitido quando construiu o estádio de São Januário, que ficou o grande equipamento dos esportes no Brasil, até a construção do estádio do Maracanã para recepcionar a Copa do Mundo. Então veja que o Vasco tem uma história que não foi uma história de inclusão somente de atletas pobres, negros, analfabetos, mas foi de confrontar aqueles clubes que naquela ocasião queriam afastar. Nesse momento, nós temos umas tensões muito pesadas. Ainda as ofensas racistas na Europa aos jogadores negros, especialmente ao Vinícius Júnior, esse símbolo da luta antirracista contemporânea no futebol, ainda permanece. E na América, aqui na Conmebol, tivemos essa manifestação agora também, que nos deixa muito desconfortados, porque precisamos de ação contra essas manifestações que não podem permanecer. Vamos ouvir, começar aqui tocando a bola, já que é esporte, né? Vamos tocar a bola com Marcos Antônio. Fico muito feliz de estar aqui, meu amigo Carlos, meu amigo Eloy, com todos vocês aqui que estão na nossa audiência. Olha, é um tema que entre nós é recorrente, é certo, é recorrente, mas sempre atual, porque, como disse o Eloy, somos resistência, aqui somos resistência. E esses fatos que se reproduzem em países, especialmente na Espanha, a Espanha é uma janela de racismo para a Europa. Existe uma parte da Espanha, eu tenho amigos que vivem lá, que tem uma parcela da população que se sente muito envergonhada com seus conacionais, por conta desse ranço histórico. E aqui na América do Sul não é diferente, infelizmente não é diferente. Recentemente, até por fala do Eloy, nós lembramos aqui o que aconteceu com o time do Palmeiras no início desse campeonato, que é a Copa Libertadores da América. São coisas muito tristes, né? Muito tristes, mas são coisas culturais. E cultura só se combate com assiduidade, com mais cultura. Nós temos que construir uma nova cultura. Eu acho que, inclusive, ações como essa que nós estamos fazendo hoje são, sim, ações afirmativas, faz parte da política, né? Que é preciso tentar construir uma camada maior, uma camada de civilização em cima desse ranço cultural mais antigo. Uma coisa eu acho que chama atenção também é que é possível hoje, através das câmeras instaladas em todos os equipamentos de esporte, culturais, identificar pessoa a pessoa que tenha iniciado a ofensa racista. É possível ter ali a digital dele, o DNA dele, do autor do racismo, para não se estender a punição para toda a sociedade, para o clube, para todos. Eu imagino, e individualizar os culpados. Eu imagino que talvez essa seja uma iniciativa que pode ir ao encontro de, se há um racista, vamos atacar o racista, porque nem todos aqueles que estão no estádio comungam daquela manifestação. E a outra coisa que eu queria te consultar,
passando a bola aqui para a gente tocar essa bola para o Carlos Elias, eu diria o seguinte: então, individualização dos responsáveis, identificação e individualização. E se isso não seria iniciativa logo da FIFA e para todas as outras federações coligadas determinarem que os clubes, que os estados que participam devam atuar em elaboração de legislação desse formato, porque as câmeras já existem. E é preciso ter uma legislação, alguma ação que individualize. A bola está contigo, Carlos Elias. Vamos tocar, mete aqueles gols. É sempre uma honra estar aqui nesse debate produtivo e deste debate produtivo com amigos, que o Eloy, aqui o Marcos, nós extraímos situações em que podemos dar de sugestão, porque nós temos diversos clubes hoje que têm as suas arenas, né? Então, aqui em São Paulo, nós temos o Allianz Parque e temos a Arena Neoquímica, que é do Corinthians, e essas arenas, obrigatoriamente, elas já estão projetadas com essas câmeras. E existe um convênio com o Tribunal de Justiça que, dentro das partidas de futebol, nós temos instalado hoje um juizado especial criminal, que fica especificamente um juiz de plantão, um promotor e uma defensoria pública. Por quê? Porque para diversos casos, e nós vamos avançar ainda em 2024 para o reconhecimento facial, para o ingresso em substituição do ingresso, isso significa que está chegando ao consumidor final, ao torcedor, que ele já está identificado quando ele entra na arena. Então, o monitoramento das arenas hoje, em qualquer situação, nós conseguimos identificar sim o autor, principalmente nesses campeonatos sul-americanos, que é a Libertadores da América e a Copa Sul-Americana. Nós tivemos já exemplos de partidas em que saíram presos as pessoas. Por que as pessoas saíram presas? Porque foi identificada com a câmera. Então, nós individualizamos a conduta. Para quê? Para que possamos oferecer à FIFA, à Conmebol ou à CBF que eles, sim, façam uma legislação infra para que aquilo não desça para o clube, desde que o clube mandante identifique o autor das injúrias raciais ou o grupo que proferiu ofensas racistas. Nós temos a injúria racial, que é proferida diretamente por uma pessoa, e temos o racismo, que é o grupo de pessoas que faz aquela prática. Então, as arenas já estão praticando essa individualização de conduta, que é muito importante, mas nós temos identificados o quê? A questão da cultura dos países, a cultura europeia e a cultura da América Latina, que nós temos legislações diferentes. E aí eu devolvo para o Eloy para a gente desenvolver esse raciocínio. Você devolve para mim e eu vou pegar essa bola, está lá bem posicionado para receber, que é o Marco Antônio, para poder dar conta disso, porque eu também me associo muito a essa questão da individualização. Eu me incomodo quando fala assim, vai punir o clube, porque o clube vai perder o mando de campo, vai ter que jogar com portões fechados e etc. Acho que ela não alcança, é como se estendesse aquela pena, aquela sanção a todas as pessoas, todos os torcedores que estão em suas residências assistindo pela TV, ou todos aqueles torcedores que desejariam assistir presencialmente uma partida de futebol. Então, eu penso, me associo a isso. Acho que talvez é um estímulo que tem que ser conduzido mesmo para a FIFA, porque o que a FIFA determina, um abraço. Não há quem possa resistir, porque a FIFA dirige futebol no mundo. Eu acho que ela tem que tomar uma iniciativa que seja assim, muito avançada. E mesmo a nossa. Talvez nós temos que articular um dia, convidar o presidente da nossa CBF aqui no Brasil, né? Para poder dar uma manifestação sobre isso também. Até mesmo porque ele também experimentou, foi um pouco de vítima de condutas racistas ao longo desse mandato dele. Convidá-lo também, levar para a nossa produção aqui essa ideia. Mas você que está com a bola, Marco Antônio, manda aí como é que você vê esse cenário todo, como é que a gente constrói isso? Quando você coloca uma torcida, e essas torcidas às vezes têm elementos dentro dela que são elementos muito violentos, se ele falar, olha, meu time foi prejudicado por você porque você, ou seja, nós corremos o risco de estimular um justicialismo, sabe, alguma coisa meio cangaceira, né? Uma coisa ruim. Brutalidade.
Não seria essa bom. brutalidade, levar essa brutalidade internamente para o âmbito das torcidas. Isso talvez tenha consequências muito tristes, né? E que escapam ao controle do Estado. Agora, eu acho que é importante lembrar o seguinte: é certo que existem culturas diferentes, os países têm suas legislações, mas a FIFA, como uma confederação internacional, ela pode também se utilizar de ferramentas do direito internacional para instruir protocolos. Esses protocolos, eles se adequam às próprias legislações dos países, né? E esses protocolos fariam com que houvesse, sim, uma capacidade de atuação em cada país, em cada ordenamento jurídico, para que isso pudesse ser, de fato, contido, né? O papel da FIFA nesse momento é respeitar os países, respeitar a soberania dos países, mas impondo a eles uma obrigação, não diria obrigação, porque eu acabei de falar em soberania, como é que eu posso falar em obrigação, né? Mas respeitando a soberania, pode impor até um constrangimento de que façam, né? Ou tomem medidas efetivas, medidas firmes, né? Positivas, no sentido de conter essas práticas de racismo, seja quais for. Porque não dá para falar nesse assunto sem lembrar da questão estrutural, né? É uma questão estrutural, né? Não, verdade, verdade. Mas seguramente eu creio que não haveria uma invasão ou um desrespeito à soberania de qualquer Estado independente, porque não se trata de uma ação, é uma ação no ambiente do esporte, onde todos estão submetidos e que tem que seguir determinado regramento, determinado protocolo, seguramente não haveria. Você tocou num ponto, também outro ponto, sempre pontos importantes, mas essa é a questão que é. Nós estamos debatendo um tema que ele não é superficial, ele não é um tema que cosmético, é um tema estrutural mesmo, é um tema que tem raízes muito profundas. E essas raízes profundas ainda são herança de um período de escravidão, onde africanos, escravidão racial, onde africanos e descendentes ajudaram na construção desse mundo moderno, ajudaram na construção do capitalismo. Ainda que não se apropriem dos bens econômicos e culturais na mesma proporção do que eles contribuíram para a construção. Esses antepassados contribuíram para a construção desse mundo moderno. É estrutural, então promove uma desigualdade brutal, que leva a essa ofensa de achar que são atletas jovens negros de todos os países do mundo que teriam menos qualificações, menos, e poderiam ser ofendidos. Como é que a gente trata disso também? É na mesma linha, na mesma toada, na mesma passada? A bola está contigo agora, Carlos Elias. Vamos nessa. Não, é sim, é na mesma linha. E, inclusive, a FIFA fez já um artigo no Tratado Internacional para todo mundo antirracista. Ou seja, já existe essa situação. Essa situação ela tem, só que eu vejo um defeito aí. Por quê? Porque ela ataca o clube, né? Ou seja, o mandante tem que tomar conta do estádio. Ou seja, o clube mandante será sempre responsabilizado. E nós presenciamos agora a final do Campeonato Mineiro, onde o Atlético Mineiro jogou com portões fechados, ou seja, comemora para quem, a festa é para quem, né? Então, Puniu não a tem, todos. né? Puniu a todos. Uniu a todos. Então, a CBF, e bem falou o Eloy aqui, um convite para o nosso presidente seria essencial para o nosso programa aqui, num debate rápido, para que ele dissesse quais são os regulamentos, o que está se mexendo no regulamento de competições. Trago aqui de novidade para vocês que o regulamento de competições já está individualizando a conduta para afastar exatamente os portões fechados, porém com multa ao clube, multa e perda de pontos, evitando-se portões fechados, né? É uma situação importante da gente falar. Agora, outra situação importante, como diz o Marco, é que a gente tem que lembrar sempre os princípios nodais do racismo, né? O racismo é o resultado de um comportamento orientado por informações insuficientes ou por ignorância. Então, o racista discrimina uma pessoa negra ou indígena porque simplesmente ele vê como uma desutilidade, ou seja, é aquela situação que não lhe dará retorno em produtividade, ou às vezes até pior, na Europa, resulta em despesa. Por quê? Porque o clube, em contrário que o Vini está enfiando 5 gols, ele sempre vai sair perdendo. Então, o racista ele quer discriminar aquela pessoa
que tire ela daquele foco. O direito desportivo está com uma tendência de tirar o uso da palavra racismo para a palavra preconceito, isso é importante, por quê? Porque serve para reforçar a visão psicológica do individualista do fenômeno, dizendo o seguinte: olha, gente, não é racismo, é preconceito. Ele quer minimizar as barreiras existentes no Ah, mercado pelo com o amor uso de da Deus. palavra, Ah, né? vamos combinar, né? Não é racismo, é racismo por essa construção, essa formulação, ela também é carregada de um componente racial discriminatório horroroso. E, Horror. olha, é difícil, é difícil. É racismo, não é preconceito. Por É quê? Porque ele racismo. tinha Agora, eu exato. ainda, olha, eu vejo que parece que o Boca Juniors foi punido por conta do, mas o Boca Juniors, só se a direção do Boca Juniors admitisse que concordasse, corroborasse com o autor, com o racista do autor. Tem que punir o racista, multá-lo, multar o racista, puni-lo, que ele não poderá assistir mais, ele será banido do clube, criar constrangimentos àquele autor. Não pode estender a todo o universo de apaixonados pelo futebol. Hoje, existe como punir a pessoa, aplicar sobre ela uma penalidade e fazer cumprir, como, por exemplo, hoje, a pretexto de facilitar o ingresso do torcedor à arena, lá no Allianz Parque, tem reconhecimento facial. Então, Ó, uma pessoa que sofre uma penalidade, ou que recebe, não sofre, ela recebe, né? Uma penalidade por prática dessa ordem, ela tem o seu rosto gravado e ela é barrada ali. A tecnologia faz cumprir a decisão. Então, talvez a FIFA, talvez a CBF possam, inclusive, ajudar com recursos a introdução desse tipo, ou a instalação desse tipo de tecnologia em todos os estádios do Campeonato Brasileiro, a fim de fazer com que o torcedor perceba: se eu tiver um mau comportamento, eu não farei mais ingresso a nenhum local. Esse tipo de medida, esse tipo de conclusão, fará certamente com que nós tenhamos um avanço muito grande no combate ao racismo dentro dos estádios. olha só, TV Zumbi dos Palmares aqui com Negros Online, dando uma contribuição, uma formulação para esse tema que é tão importante nos nossos sentimentos de paixão por nossas equipes, nossos clubes, histórias dos clubes que escolhemos para poder torcer. E solicitar para a nossa equipe aí de produção do Negros Online que nos conduza aí, faça um convite para o presidente da CBF, que é um negro, vir aqui conversar, fazer essa conversa e nos dar conta, assim como fazer um roteiro aí até a partir desse encontro aqui, e o Carlos Elias citou algumas condições ali, construções, falar sobre isso, falar sobre aquilo. É um programa breve, ele pode vir falar conosco, não tem. Nós vamos homenageá-lo porque é um negro que está à frente de um desafio grande que é conduzir o futebol do Brasil dessa forma aí. Bem, é por aí, não é por aí mais ou menos? Eu queria ilustrar aqui o que aconteceu na final do Campeonato Carioca, que foi muito importante, porque o Tite pegou a medalha de campeão dele do Flamengo e colocou no treinador do time adversário, que é um treinador negro, e o Tite sofreu diversas patadas, eu diria, na rede social, porque ele sofreu essas patadas das pessoas, que hoje todo mundo é escritor, todo mundo é jornalista, todo mundo é tudo. As pessoas não têm a consciência de que as sociedades contemporâneas, mesmo após o fim oficial dos regimes escravistas, né, permaneceram presos a padrões mentais e institucionais escravocatas, ou seja, são racistas, autoritários e violentos. Então, quando a pessoa que conhece essa história faz uma homenagem para aquela pessoa que se sobrepôs de um time pequeno, que chegou ao final do campeonato e conseguiu confrontar um Flamengo numa final, ele merece essa homenagem. E merece essa homenagem porque eu tive a oportunidade de conversar com o Tite, e o Tite me falou o seguinte: veja o nível a que ele trouxe a equipe dele, e hoje
o que ele fez para conseguir uma licença na CBF para tentar ser contratado num clube de expressão. Isso mexe com economia, com questão financeira, e se a gente não apoiar, não homenagear, os clubes não têm treinadores negros, não têm médicos negros, não têm presidentes negros. E por que isso? Exatamente pela condição de estar lá. E quando acontece uma homenagem desse tipo e nós vemos a nossa sociedade brasileira, que nós estamos fazendo diversas ações afirmativas, reagir negativamente, beira o absurdo. Gente, nós temos que comemorar essa situação, porque o mínimo que o Tite teve foi o reconhecimento do trabalho de que aquela equipe de menor expressão bateu de frente com o Flamengo. Pô, parabéns mesmo, aplaudimos aqui efusivamente esse tipo de gesto. Muito embora aquele treinador do Nova Iguaçu me deixou muito magoado. Sou vascaíno, né? Sou vascaíno, poxa, que como ele arrumou o time dele, que talentos que ele conseguiu fazer despertar ali, que motivação que ele teve, um homem negro que a oportunidade, quando ele pegou a oportunidade, ele conseguiu dar conta dessa expressão toda para fazer aquela equipe do Nova Iguaçu chegar nesse status, nessa condição. Acho que esse gesto que o Tite prestou vai na dimensão do que nós dissemos. É que não basta ser antirracista, não ser racista, é preciso ser antirracista. E ser antirracista não é só uma dimensão ou uma obrigação que deve reunir negros e negras, é reunir a sociedade, reunir as pessoas que têm empatia, que têm os sentimentos e que querem uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais fraterna. E, por isso, a nossa Zumbi dos Palmares, o nosso Negros Online, está aqui para isso. Um abraço a todos e todas e até o próximo nosso Negros Online. Muito obrigado por ter tido a honra de estar com vocês aqui nesse programa. Carlos Elias e Marco Antônio, muito bom demais. Um abraço.